Oi pessoal, esse é o quarto vídeo. Então nesse vídeo nós vamos abordar especificamente os equipamentos a serem utilizados no processamento que não sejam misturadores. Então aqui vocês estão vendo a gente batendo a nata. Caso vocês venham a processar o material sem a utilização de areia ou com uma utilização pequena, então vocês vão precisar bater isso com uma hélice, essa nata, antes de colocar na betoneira. Uma observação importante é que, devido ao cilindro da betoneira rodar, esse material tende a agarrar, a grudar nas paredes da betoneira e ficar uma camada ali. Então não vai ter uma mistura muito homogênea. Então, na realidade, com pouco cimento ou nenhum cimento, não dá para fazer em betoneira. Daí vocês vão ter que usar os misturadores tipo hélice de bater cimento e cola, mas depois a gente mostra. Então, só para deixar isso claro para vocês. Bom, e aqui tá para vocês verem, para não ficar no disque-disque. Então, nós batemos a nata, agora nós vamos colocar. E daí vocês vão acompanhar e ver o resultado. Depois a gente mostra lá no final que a gente, até mesmo que a gente, nesse caso aqui, a gente molhou as paredes da betoneira antes para não ficar grudado, mas a tendência é que grude. Daí depois, como a espuma é mais leve e o tambor da betoneira que gira, então a tendência é que esse material fique aderido às paredes da betoneira. Não tem como colocar espuma antes, porque não faria a mistura corretamente. Então a gente tem esse problema se utilizando a betoneira. Então, nós já com a nata de cimento colocada ali, agora vamos colocar a espuma. Observem que depois do resultado disso saíram as tavelas de laje, ficou bom, mas nós tivemos que parar a betoneira, pegar uma colher de pedreiro, a mão mesmo, mexer, desgrudar aquela espuma lá do fundo, então é terrível. Sem areia é horrível fazer com a betoneira, então dá um trabalho absurdo. E observando que uma betoneira é bem mais caro do que um misturador. Então, se alguém tem ideia de fazer pequenas quantidades ou, por exemplo, bater isso em caixa d'água, ou cortar um tambor de 200 litros na metade, um recipiente grande assim, vale a pena mais utilizar um misturador do que uma betoneira. Aqui nós vamos dar uma olhadinha na massa para vocês entenderem melhor. Então, se vocês pararem o vídeo, aí vocês vão conseguir ver que tem muito material grudado ali na beirada. Então, agora não aparece no vídeo, mas a gente tem que parar, passar a mão ali, passar uma colher de pedreiro, desgrudar, daí aquilo começa a se misturar e daí sim. Dependendo do volume de areia que a gente colocar, daí a areia vai fazer aquele serviço de arrasto no fundo do cilindro. Então isso vai nos ajudar. Aqui a gente já começa a descarregar e daqui a pouquinho vocês já vão ver que no final da mistura a gente tem que raspar e daí vocês vão conseguir perceber com mais nitidez aquilo que eu estou dizendo. Isso aqui foi um tijolo de laje que a gente fez para testar. Depois a gente fala a respeito de traços com areia
E daí vocês vão, se vocês já têm uma betoneira e não têm um misturadorzinho, vale a pena adicionar areia. Vai ficar um pouco mais pesado, mas vai ficar bom. Daí a gente mostra certinho aí para vocês como é que faz e as quantidades específicas. Ó, aqui o que acontece? Fica um monte de material grudado lá e acontece que sem a utilização de areia esse material que ficou grudado, ele rouba um pouco da resistência da massa, porque ele não fica, não incorpora completamente na mistura. Tá ok? Então o sistema onde o cilindro fica parado, aliás, o cilindro roda, independentemente de ser uma betoneira ou um misturador de concreto daqueles, só ele, na realidade, por isso que a gente utiliza os cabos de aço nos misturadores, para que os cabos de aço peguem e arrastem toda a parede do misturador e não fique material sem a homogeneidade. Então, essa é a função específica, para que nós tenhamos uma mistura absolutamente completa. Então nós não vamos ter essa parte que tem uma composição diferente da outra. Ok? Então só para exemplificar com absoluta clareza. Então aqui nós temos o material pronto, vamos tirar da forma. E apesar de nós termos feito, vamos lembrar que foi feito sem areia, somente com cimento, apesar de a mistura ter que passar por aquele processo, o problema do processo com a betoneira na mistura sem cimento é justamente o trabalho que dá, porque suja tudo, é ruim. Então, mas mesmo assim a peça ficou ótima. Depois nós cortamos ela em vários pedaços e mandamos para a amostra, que tinha um pessoal que estava interessado em fazer, mas eu não filmei isso. Então, como vocês podem ver, ficou ótima e nem se compara com a resistência do isopor, né? É totalmente diferente. Então, é muito mais resistente. Ok? Então essa é a conclusão e a explicação da parte de betoneira. Bom, aqui vocês têm o sistema que seria o ideal para o processamento com baixa quantidade de areia e ou sem nenhuma areia. Então é esse equipamento que a gente usa. Um sistema de misturador de cimento e cola para bater argamassas, então ele bate 100 litros aí, esse cilindro completo, ele bate tranquilinho, sem problema nenhum. Tem o pessoal lá, tem o Elielson, postou vários vídeos a respeito, ele processa numa caixa d'água. E quando ele começou era com uma furadeira, não era nem com um desses equipamentos, depois que ele adaptou. Então, e os blocos dele saem fantásticos. Então, material show de bola. E aqui é só ir adicionando os componentes e pronto, está feito o negócio. Então a gente tem menos problema. Uma observação importante, tentem bater a nata, vocês podem bater na velocidade que quiserem, aqui vocês podem, mas depois que vocês colocarem a espuma, tentem bater na menor velocidade. Eu não sei ainda porquê, mas quando esse material é batido em velocidades maiores, quando é adicionada a espuma, ele fica uma espécie de uma farinhazinha no exterior da forma, um pozinho. É como se ele promovesse um estouro das bolhas, mas fica bom também o material, não tem problema. A única coisa é aquele aspecto de farinha, de pozinho no exterior da forma e da peça.
Então, a partir desse momento, do momento em que vocês já tiverem injetando a espuma, daí reduzam um pouco a velocidade, porque daí vocês vão ficar com um material bom. Já regularam ali a densidade da espuma, já está tudo certo, agora é só injetar a espuma e está pronto. Os materiais que vocês vão precisar para a utilização, como nós vimos aqui, o canhão de espuma está ligado, como nós já falamos, a um compressor e a uma bombinha. E nós precisamos depois de uma betoneira ou de um misturador desses. Então é isso aí. E fechou. A partir daí a gente já está fazendo os nossos blocos. E aí vocês vão adicionando a espuma até chegarem às medidas. Aqui, como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os cálculos aí para o volume que vocês querem. Um balde de cimento, um saco de cimento. Com base nas informações que nós já fornecemos, vocês vão ter que calcular quanto de água vai para diluir a nata. Daí vocês vão fazer a diluição dessa nata. E como isso aqui é um cilindro e vocês não tem como fazer uma medição, vocês vão ter que fazer uma medição e uma marcação prévia para vocês saberem os volumes. Então, vamos fazer um risco, dividir isso aí em 10 partes. E pelas marcações externas ou internas, vocês vão saber a litragem e até onde colocar material, ok? Aí vocês têm a massa pronta, batida. E agora o negócio é colocar na forma. O bom é que é um material leve, então a gente não tem muito problema. No caso de adicionar mais areia, utilizando-se com betoneira, já ficaria um pouco mais complicado, porque o peso aumentaria. Beleza? Bom, pessoal, e aqui agora vocês vão ver o teste com uma hélice, com uma furadeira e uma hélice. Então, como eu disse, aqui estão todos os equipamentos que vocês vão poder utilizar e fazer os seus blocos, como vocês vão ver aqui, é rápido e a gente consegue processar um balde. Claro que aqui a gente usou um baldezinho pequeno, mas uma hélice dessas aqui poderia servir em um tambor daqueles que a gente viu há pouquinho tempo antes aí, na parte anterior do vídeo. Então, bom, depois a gente vai falar a respeito da composição dos materiais e o que é necessário. Hoje a gente tem muitas informações meio absurdas aí, cheias cheia de coisa. Então o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente o que a gente precisa. Independentemente de quanto nós reforçarmos esses tijolos, ele não vai dispensar uma estrutura. Então não existe uma necessidade disso ser um absurdo de forte, porque nós temos que obedecer simplesmente o que as regras aí determinam. Aqui, como eu tinha comentado antes, a gente faz uma medição para saber os volumes e deu. Claro que aí vocês vão criar um gabarito, vão criar alguma metodologia para determinarem quais são vai até aqui água, até aqui com cimento e completa até aqui com espuma. Então tem que ser uma coisa fácil, tem que desenvolver um padrão. E aqui a nossa massa já está praticamente mexida. Como vocês viram, é rápido e é simples, não tem mistério. Então desenvolve o padrão, faz as marcações ou pega lá os volumes específicos, bota em cada uma medida. O ideal é que vocês sempre trabalhem com medida X. Vai até aqui do balde de água, até aqui
a nossa nata está pronta e completa até aqui com espuma. Depois a gente vai falar de espuma e EPS também. Então, vou utilizar espuma e EPS. E por que utilizar espuma e EPS também? Tá ok? Então, creio que com relação a ferramental e utilizações, vocês já conseguiram ver aqui tudo. Então é bem simples, é bem tranquilo, todo o processo é bem tranquilo. Com a prática, vocês vão ver que quando vai chegar um ponto que vocês vão olhar para a espuma, vocês vão saber se ela está boa, se não está boa. Vocês vão conhecer o material da mesma forma como o pessoal conhece aí, que está batendo massa numa betoneira, conhece. Então não muda nada. É que, como para alguns é uma coisa um pouco nova, um pouco diferente, as pessoas podem, às vezes, julgam que isso é algo muito complexo, mas não tem nada de complexo nisso, tá ok? Bom, e essa é a última ferramenta. Eu resolvi mostrar essa aqui também, porque assim vocês completam todo o ciclo de ferramentas que nós já utilizamos aqui para produzir. Eu pensei em até não colocar, mas para que fique uma informação absolutamente completa, eu vou colocar. Então, os misturadores são um equipamento já para quem precisa de volumes maiores, já fez os seus testes, já determinou o seu traço, já conhece o material. Então, a partir daí, o negócio é produzir. E daí não dá para ser com equipamentos pequenos, daí tem que ser com equipamentos maiores, porque senão daí não compensa produção grande com equipamentos pequenos. Então, isso aí teria que produzir aí uma quantidade X de blocos aí que vai precisar de meia dúzia de canhões de espuma, meia dúzia de betoneira, meia dúzia de misturadores, um absurdo de caixas batendo, então daí não vale a pena. Então, mas isso aí é depois que o pessoal já passou por todo o processo, sabe exatamente o que quer e está pronto para produzir mesmo. Aqui nós colocamos uma mangueira lá por cima para simular o bombeamento em um piso superior. Ela subiu a 3 metros e desceu, então a gente bombeia sem problema, só para efeitos de ilustração. Com essa última ferramenta nós fechamos o quarto vídeo e a partir daqui nós vamos para as próximas etapas da produção, onde a gente vai fazer outras determinações, mostrar outros aspectos e por aí afora. Então, fechou. Um abraço e até mais.